Olá, irmãos e irmãs, este é o programa O Santo de Cada Dia, 14 de julho. A igreja celebra São Camilo de Leles. Os caminhos de Deus são infinitos. Camilo de Leles nasceu no dia 25 de maio de 1550, na pequena Buccianico, em Chieti, no sul da Itália. Cresceu e viveu ao lado da mãe, uma boa cristã, que o educou dentro da religião e dos bons costumes. Ela morreu quando ele tinha 13 anos de idade. Camilo não gostava de estudar, era rebelde. Foi então residir com o pai, que vivia de quartel em quartel, porque, viciado em jogo, ganhava e perdia tudo o que possuía. Apesar do péssimo exemplo, era um bom cristão e amava o filho. Percebendo que Camilo, aos 14 anos, não sabia nem ler direito, colocou-o para trabalhar como soldado. O jovem, devido à sua grande estatura e físico atlético, era requisitado para os trabalhos braçais e nunca passou de soldado por falta de instrução. Tinha 19 anos de idade quando o pai morreu e deixou-lhe como herança apenas o punhal e a espada. Na ocasião, Camilo já ganhara sua própria fama de jogador fanático. Briguento e violento, era um rapaz bizarro. Em 1570, após uma conversa com um frade franciscano, sentiu-se atraído a ingressar na ordem, mas foi recusado porque apresentava uma úlcera no pé. Ele então foi enviado para o hospital de São Tiago, em Roma, que diagnosticou o tumor incurável. Sem dinheiro para o tratamento, conseguiu ser internado em troca do trabalho como servente. Mesmo assim, afundou-se no jogo e foi posto na rua. Sabendo que o mosteiro dos Capuchinhos estava sendo construído, ofereceu-se como ajudante de pedreiro e foi aceito. O contato com os franciscanos foi fundamental para a sua conversão. Um dia, a caminho do trabalho, teve uma visão celestial nunca revelada a ninguém. Estava com 25 anos de idade, largou o jogo e pediu para ingressar na ordem dos franciscanos. Não conseguiu por causa de sua ferida no pé, mas os franciscanos o ajudaram a ser novamente internado no hospital de São Tiago, que passados 4 anos estava sob a sua direção. Camilo, já tocado pela graça, dessa vez, além de tratar a eterna ferida, passou a cuidar dos outros enfermos como voluntário, mas preferia assistir aos doentes mais repugnantes e terminais, pois percebeu que os seus funcionários, apesar de bem remunerados, abandonavam-nos à própria sorte, deixando-os passar privações e vexames. Neles, Camilo viu o próprio Cristo e por eles passou a viver. Em 1584, sob a orientação do amigo e contemporâneo, também fundador, o santo Felipe Neri, constituiu uma irmandade de voluntários para cuidar dos doentes, pobres e miseráveis. Depois, intitulada Congregação dos Ministros Camelianos, ainda com a ajuda de Felipe Neri. Estudou e vestiu o hábito negro com a cruz vermelha de sua própria ordem, pois sua congregação, em 1591, recebeu a aprovação do Vaticano, sendo elevada à categoria de ordem religiosa. Eleito para o superior, dirigiu por 20 anos a sua ordem dos padres enfermeiros. Dizem que com mão de ferro e a determinação militar recebida na infância e juventude. Depois, os últimos 7 anos de vida, preferiu ficar ensinando e cuidando com os doentes, ensinando como os doentes deviam ser tratados e conviver entre eles.
Mesmo sofrendo terríveis dores nos pés, Camilo ia visitar os doentes em casa e, quando necessário, chegava a carregá-lo nas costas para o hospital. Nessa hora agradecia a Deus a estatura física que lhe dera. Recebeu o dom da cura pelas palavras e orações. Logo a sua fama de padre milagreiro correu entre os fiéis, que ricos e pobres procuravam sua ajuda. Era um homem muito querido em toda a Itália. Quando morreu em 14 de julho de 1614, foi canonizado em 1746. São Camilo de Leles, em 1886, foi declarado padroeiro dos enfermos, dos doentes e dos hospitais. São Camilo dizia: é preciso amar os pobres e doentes, como Jesus amava, ser Jesus para o doente. E também dizia: os enfermos são as pupilas do coração de Jesus, e o que fizermos por eles, faremos ao próprio Deus. Que São Camilo interceda a Deus por nós e por todos os doentes e por todos os enfermos, para que se sintam fortalecidos com a oração. São Camilo de Leles, rogai por nós.